irmão, o pastor Davi e a irmã Ivaneide. Meu Deus, eu voltei há 40 anos atrás. No dia 4 de setembro, agora completou 40 anos. Que a mãe Luísa, a mãe Estelina e outras irmãs, a Cruz, a do Joque e outras irmãs foram me buscar lá na rua 7 ali. 40 anos, amém? Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor teu Filho, que vai pregar a tua palavra, pedimos, toma nas tuas mãos, usa de maneira especial, fala conosco, Senhor, fala com a tua igreja, nos fortalece, nos anima. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Quem está comigo, liga, né? Lamentações de Jeremias, capítulo de número 5. É uma alegria estar com os irmãos para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada. E eu peço que todos estejam atentos, a fim de que ouçamos a palavra do Senhor, nosso Deus. É uma felicidade estar aqui. Embora não tenha nascido nessa congregação, sou vim aqui de C1, mas passei 30 anos ali congregando. E no período onde não eram campos ainda, e nem setores, nós estávamos bem mais próximos. Depois foi setorizado, e aí depois campos, e agora fica bem mais difícil de um visitar o outro, mas quantas vezes nós não fomos abençoados aqui por grandes festividades, pois eram umas duas congregações que faziam grandes festas em Teresina, São Pedro e Lourival Parente. E quantas vezes nós nos deliciamos aqui com a palavra do Senhor, homens e mulheres de Deus que eram trazidos para pregar aqui. A gratidão pelo convite, pastor Eliseu nos pastoreou por 2 anos, e foi o obreiro que marcou a nossa vida. O pastor Eliseu, como líder, chamou a minha atenção por orar e por ler a Bíblia e conhecer cada crente e parte da história de cada um. Eu imaginei que se um dia Deus fizesse o que tem feito, eu também me esforçaria para fazer isso, imaginando que se a minha vida foi impactada pela vida dele, quem sabe se Deus não impacte a vida de alguém através da nossa vida. E eu me proponho nesta noite a conversar com os irmãos sobre Lamentações 5:21. Esse mesmo propósito. Eu sou aquele pregador por pensar que às vezes termina uma festividade como essa e a gente ouve muito barulho e terminamos sem saber quase nada de Bíblia ainda. Meu propósito é que nós saiamos daqui edificados na palavra e que o Espírito de Deus e a sua palavra queime, arda em nossos corações, assim como aconteceu no caminho de Emaús. Enquanto Jesus abria as Escrituras, o coração daqueles moços era incendiados pelo poder da palavra. Lamentações capítulo 5, versículo 21, a Bíblia Sagrada diz: converte-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Todos nós sabemos que não era fácil os dias em que Jeremias estava clamando desta forma. Todos nós sabemos que Jeremias foi utilizado por Deus como instrumento, e você pode observar isso no capítulo de número 25 do livro do profeta Jeremias. E o versículo de número 11, olha só o que está escrito: e toda esta terra virá a ser um deserto. Era a promessa de Deus para aquele povo. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. As pessoas haveriam de se espantar ao olhar aquela terra que o Senhor havia dado ao seu povo. Há muitas coisas que Deus nos dá para a nossa vitória,
Mas quando nós tiramos Deus do centro, até aquilo que era para ser por bênção na nossa vida, termina por ser maldição. Devemos ter muito cuidado com as bênçãos de Deus na nossa vida, para não esquecermos que nós só estamos tendo a bênção, e como Abraão sendo uma bênção, por causa do Senhor em nós. E se perdermos a presença de Deus, nada temos e nada somos, porque Ele disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Jeremias 25, 11, ele diz: e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Então Jeremias falou que chegaria um período, se eles continuassem em desobediência, aconteceria exatamente o que aconteceu. Versículo 12, ele disse: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. É verdade que por um tempo Deus pode utilizar-se de alguém para que seja chicote do seu povo, mas todas as pessoas que também assim são utilizadas não podem jactanciar-se disso, porque chegará o tempo também destas pessoas por Deus serem visitadas. Não é à toa que o escritor de Eclesiastes diz que um homem tem domínio sobre outro, e isso para sua própria maldição até. Devemos ter cuidado quanto a isso. Jeremias não para, ele continua falando a mesma história. Capítulo de número 29, versículo 10 de Jeremias. Ele diz: porque assim diz o Senhor. É verdade que muitas vezes na atualidade ouvimos alguém dizer que assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse absolutamente nada. Mas a Bíblia Sagrada, a profecia autêntica, que não cai por terra sequer uma vírgula. E de fato Jeremias havia recebido esta palavra de Deus, por isso ele diz: assim diz o Senhor, certamente essa palavra não falharia. Passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. A palavra de Deus é boa independentemente dos seus resultados. A palavra do Senhor é perfeita. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Mas é palavra também que é espada. É palavra que corta. É palavra que nos orienta, instrui, ensina, mas também corrige. Nós vivemos um período onde as pessoas não querem receber a demonstração da palavra ou a correção dela, mas a palavra é a mesma, e o Senhor continua falando conosco por meio da sua palavra. Quantas pessoas dizem passar anos e meses sem ouvir a voz de Deus, porque eles imaginam que Deus só pode falar através de uma pessoa quando diz assim diz o Senhor, e nós cremos nisto. Nossa igreja é pentecostal, cremos nos dons espirituais e na sua atualidade para os dias em que vivemos. E agora é que nós precisamos de muito dessa ação do Espírito de Deus em nós. E não é por um acaso que a igreja é levada pelo Espírito de Deus a escolher esse tema. Basicamente 15 dias estivemos em uma festividade exatamente com esse tema. E eu estou entendendo que o Espírito de Deus está alertando o seu povo, a sua igreja, para que vivamos dia de renovo espiritual na nossa vida. O texto sagrado nos diz que o Senhor visitaria e cumpriria a sua palavra boa, tornando-vos trazer a este lugar. O Senhor, depois de um tempo, depois de um período, depois de corrigi-los, Ele haveria de trazê-los de volta. Todos sabem. Amós 9,15 diz que o Senhor traria o seu povo, plantaria ali, ali Ele estaria. E nós somos sabedores de que pelo menos a cada semana um novo bairro está surgindo em Israel, significando dizer que o povo está voltando, a profecia está se cumprindo, e há uma necessidade de atentamente olharmos para aquele povo, conferir com as escrituras sagradas e estarmos mais preparados
para o maravilhoso dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo depois de todas essas advertências, infelizmente, o povo não atentou para a palavra. Assim como nos dias atuais, também ouvimos a palavra e nem sempre atentamos. Sabemos que Cristo pode vir até agora, mas às vezes vivemos como se Ele não fosse mais voltar. Pregamos, sabemos que Ele pode vir já, mas às vezes queremos viver como se nós nem lembrássemos disso. E a Bíblia Sagrada diz que quando nós sabemos o certo e fazemos errado, a Bíblia chama de prevaricação. E Tiago disse que é pecado quando sabemos que devemos fazer o certo e não o fazemos. Nisto também pecamos. Tiago 4,17. O segundo livro das Crônicas mostra basicamente as levas em que o povo foi para o cativeiro. Nós não temos, claro, período para falarmos sobre tudo isso, mas segundo livro das Crônicas, capítulo de número 36, os versículos de número 5 a 8. A primeira leva que foi levada para o cativeiro babilônico, assim como Jeremias havia falado, dizendo que era o Senhor que estava avisando o seu povo. Na atualidade, sempre nós temos ouvido também o Senhor alertando o seu povo através da sua palavra, porque o amigo do noivo está presente. E nós ouvimos os alertas do Espírito sempre. E o que nós estamos precisando, embora muitos pregadores se preocupem com isso, em trazer uma novidade, algo novo, mas o que nós precisamos é cumprir o antigo que nós já conhecemos. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada e lutarmos para colocá-la em prática na nossa vida, nós seremos uma igreja vitoriosa. Porque Cristo, o hino acabou de dizer, Ele está procurando uma geração que adore, mas uma geração que ame também a sua palavra, uma geração que esteja devotada a Deus através da oração e da consagração também. Quando nós estamos dizendo renova os nossos dias como dantes, nós não estamos falando de voltar no tempo, mas estamos falando de viver neste tempo o que foi vivenciado pelos nossos antepassados. E para tal, nós precisamos da pessoa bendita do Espírito Santo. Temos a necessidade de conhecermos a palavra, dedicarmos-nos a Deus, ouvirmos, entendermos a sua voz e obedecê-la. É simples o Evangelho. Nós às vezes queremos complicá-lo. Entre 606 e 705, a primeira leva vai para o cativeiro, capítulo 36, versículos de número 5 a 8, segundo livro das Crônicas. Capítulo de número 36, versículos 9 até o versículo de número 17, mostra aí a segunda leva, aproximadamente 597 a.C. A terceira leva para a Babilônia, o capítulo 36, versículos 17 a seguir. Uma pergunta que fiz ao pastor Eliseu há aproximadamente 15 anos, 2008. Quando lia esse texto e olhando o versículo de número 21, dizendo: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de quem? De Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. A Bíblia não está mandando ninguém ser adventista, nem tampouco guardar exatamente o dia do sábado, mas está nos alertando que em nossa vida nós temos que ter tempo para Deus. Quantos de nós passamos dias, meses, semanas sem ler um texto da Bíblia, sem tirar um tempo para Deus em oração? Queremos ouvir a voz de Deus, queremos ter uma vida renovada, mas a geração fast food, que é comida rápida, que é tudo a um piscar de olhos. Vivemos um mundo de tantas informações, mas o caminho da presença de Deus ainda é o caminho antigo. É oração, consagração,
santidade ao Senhor, separação do mundo e das coisas que o mundo oferece. É andar na contramão do mundo, mas no sentido do céu. E para este tempo presente, seremos chamados de loucos, de fundamentalistas, de um povo antiquado. Mas não interessa a Jerusalém para onde estamos indo. Apocalipse 21:16 diz que ela tem 4 lados iguais. Ela é quadrada também. É para lá que nós estamos indo. Malaquias 3:6 diz que ele não muda. Hebreus 13:8 diz que é o mesmo. A igreja de Cristo continua sendo noiva pura, imaculada, que não pode se contaminar com o mundo, porque ela marcha no sentido do céu, procurando agradar o seu noivo. O apóstolo Paulo categoricamente explica isso, dizendo: não me tenha por abusado, segundo aos Coríntios 11. Eu sei que eu tenho que apresentar uma noiva pura, sem ruga, sem mácula, a um noivo, a saber, a Cristo. Aquele que é revelado no Apocalipse capítulo 1, versículos 13 em diante: os olhos é como chamas de fogo, não há quem escape do olhar do Senhor Deus. O texto sagrado diz que eles deveriam tirar tempo para Deus, o que não o fizeram. E uma das palavras mais tristes da Bíblia Sagrada que encontro é exatamente segundo o livro das Crônicas 36:16, quando diz: zombaram dos mensageiros de Deus. Veja se não é os dias que nós estamos vivendo, onde uma pessoa com qualquer outra decisão contrária à Bíblia Sagrada tem mais valor do que um homem de paletó e gravata anunciando a palavra. Onde muitos já não se dão esse trabalho de arrumarem-se dessa forma, e o púlpito é substituído por uma lata de lixo, a igreja pintada de preto, e as pessoas estão lá achando que estão vivendo um novo tempo. O que nós estamos precisando não é desta mudança estética ou externa. O que nós estamos precisando é do poder do Espírito de Deus na nossa vida e a palavra de Deus em nós. Há poucos dias eu cheguei para uma anciã com mais de 80 anos da igreja e eu disse: o que havia de diferente no círculo de oração do seu tempo? E ela disse: ah, meu filho, ele começava exatamente meio-dia. A tolerância era 10 minutos, olhando o relógio. 10 minutos, não chegou todo mundo, a chave era passada na porta, todo mundo caía com o rosto em terra, o chão era batido, não tinha cimento, mas Deus descia dentro do templo. Eu disse: quem chegava depois? Ela disse: quem chegava depois chorava no pé da porta e voltava dizendo: eu fui negligente, mas na próxima vez eu chegarei meio-dia. No tempo de hoje, fazer isso é perder a pessoa para a próxima igreja na esquina. Se for, se não parar no primeiro bar. Mas naquele tempo era diferente. Eu disse: quando chegava em casa, ela disse, muitas vezes o círculo de oração emendava no culto à noite. Eita glória! Ela disse: o marido era desviado, quando chegava ele ia nos 4 cantos da casa comigo, agarrado no cabelo, com a mão, o cabelo enrolado e a outra batendo nos 4 cantos da casa. Eu digo: e aí? Ela disse: não desisti de Cristo. Jesus salvou e transformou ele, salvou a minha família, e eu continuo servindo ao Deus de Israel. Renovar os nossos dias como dantes é ter uma fé convicta que nada venha nos mover dos nossos princípios e fundamentos. Em contrapartida, eu já vi pessoas saírem do círculo de oração e já estão com mais de 20 anos sem congregar no círculo de oração porque mudou de horário. Enquanto não é o horário e nem o local. Jesus explicou isso faz hora para a mulher samaritana. Ele disse: não é no monte, nem aqui, nem ali, aonde tiver um coração em espírito e em verdade, o
Senhor recebe adoração, o Senhor recebe o louvor, o Senhor recebe a oração. É isso. Há uma necessidade de que reconheçamos isso. Nós estamos preocupados com tantas coisas, e o que nos falta é tão simples e tão extraordinário. A presença de Deus é tão maravilhosa que nós não conseguimos sequer perceber o tempo passar, porque é bom estar na presença de Deus, é bom ouvir a voz de Deus, é bom sentir a presença de Deus, é bom saber que Deus está conosco, e nós não temos sombra de dúvida de que através da palavra Ele faz isso. Não espere que eu lhe chame aqui à frente para dizer que você vai ser curado, mas essa palavra é espírito e ela é vida, ela vai aonde precisa ir. Ela é palavra poderosa, e o Senhor cura na ministração da palavra, porque a palavra é espírito e é vida. A palavra cura, a palavra restaura, a palavra renova. Nós arrumamos os nossos moldes. Espera aí, eu prego 1 hora, 2, ninguém sentiu nada. Eu coloco o hino de forró e dou uns gritos, bato o pé no chão e todo mundo sente. Que negócio é esse? A palavra está trabalhando na consciência, no coração, nos confrontando até, colocando-nos no nosso lugar. Esse trabalho da palavra de Deus, o texto sagrado nos mostra, no versículo número 16, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, o que é muito perigoso. Até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, chegou o período. Lembra de Mateus 25:10? A porta fechou. Lembra de Gênesis 7:16? O Senhor fechou a porta por fora da arca. A porta da graça também vai fechar, irmão. E não confunda pensando que tempo de graça é período para pecar. Não confunda as coisas. O texto sagrado diz, e isso me traz temor ao coração, segundo Crônicas 36:17 diz: e fez subir contra eles o rei dos caldeus, da Babilônia, o qual os matou. Olha só quem foi morto naquele dia: os seus jovens. Há uma tradução que fala de adolescentes ou crianças. O texto prossegue e diz assim: e também não tiveram piedade dos seus jovens, novamente, agora falando já de alguém com a idade mais avançada. E depois diz, nem mesmo as moças. Claro, estava falando das virgens. E diz, nem dos velhos, olha só, nem dos decrépitos. Decrépitos aqui é exatamente aqueles que estão tanto em cadeira de roda quanto no leito, na cama. Se as pessoas querem conhecer um Deus bondoso, misericordioso, maravilhoso, que Ele é tudo isso e muito mais, não queiramos nós conhecer a face do juízo de Deus. Pois o seu juízo, quando vem, alcança a todos. Ninguém escapa. Foi isso que Jeremias fez para que o povo despertasse, o que não aconteceu. É exatamente nesse contexto que aí sim, aí a gente volta para Lamentações, e o capítulo de número 5, e se você pode ver o versículo 2, lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido, considera, olha para o nosso opróbrio, olha para a nossa vergonha, Senhor. Isso aqui é um clamor de Jeremias, pedindo por misericórdia e graça. Não esqueça que Jeremias permanece em Jerusalém. Em uma das levas, Daniel vai para o palácio, Ezequiel fica no meio do povo. Eu acho isso lindo. Deus sempre preservando alguém, mas a sua palavra não fica sem ser lembrada. Jeremias está lá, Daniel no palácio,
Ezequiel no meio do povo. E todos estão lá. O texto sagrado diz, Lamentações 5:2, a nossa errandade passou a estranhos, as nossas casas a forasteiros. O Espírito Santo não é patrimônio da Assembleia de Deus. É verdade que Deus tem abençoado essa igreja e eu sou feliz por pertencer a ela. Mas se nós deixarmos o Espírito se ir, acontecerá o que aconteceu naquele tempo. A nossa herdade passa aos estranhos, as nossas casas forasteiras. Versículo 5 diz: os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Você já imaginou isso? Nós estamos vivenciando isso. A igreja está sendo odiada e a todo custo sendo caçada. Todos os padrões imorais contra a moralidade bíblica está sendo pregado, está sendo exposta. E quantas pessoas do nosso meio disseram: isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada a ver. Eu preguei uma série de mensagens na igreja onde servimos ao Senhor dizendo assim: não adianta orar certo e escolher errado. Teve pessoas que nunca mais pisaram na igreja fazem anos. Você vê até onde vai o nosso povo. É um povo espiritual, é um povo do movimento, mas que não tem nada na cabeça. Dizem servir um Deus com padrões morais estabelecidos pela Bíblia Sagrada e escolhe alguém para governar com padrões totalmente contrários à Bíblia e diz: não, eu sou livre para escolher. Desde quando? Como eu vou falar com os meus lábios e pregar algo em que eu decido totalmente diferente? A gente tem que repensar isso. Eu não quero que meu filho siga padrões errados. De repente eu escolho alguém que vai estabelecer os padrões para que ele possa ser seguido. E alguém desesperado dizendo: quem vai ser dos meus filhos? Do teu, do meu, vai ser o que Deus quer que ele seja, se nós cumprirmos o nosso papel. Pouco me importa quem vai governar lá fora. Quem continuará governando aqui é o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra. Agora guardemos e de fazer o que diz a Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 7 em diante. Inculca isso no teu filho, quando ele for deitar, quando ele for levantar, quando ele estiver sentado, quando estiver andando no caminho, põe a Bíblia nele. Sou filho de uma mulher que não teve a quinta série completa, mas ela só fala de Bíblia o tempo todo. Para a mamãe só tem duas coisas: é diabo e Deus, e acabou. Ou está com o diabo ou está com Deus. A história dela é essa o tempo todo. E é assim mesmo. Não tem o meio termo. Isso está impregnado em nós. Eita, Deus poderoso. E eu cresci e ela dizendo: eu te gerei para isso. Eu abençoei o meu ventre para que saia dele ser para louvor e a glória de Deus. E em algum tempo, em algum lugar, Deus vai te usar. Tu serás pregador da palavra. Eu acreditei nisso. Estou aqui e creio que é exatamente por causa da palavra. Aí hoje vem uma estatística miserável me dizer que de 10 jovens que atendem as universidades, 7 desviam. Isso é mentira. Moisés participou de toda a universidade do Egito, e quando chegou no final ele disse: está certo, isso aí não presta para nada, eu quero sofrer com o povo de Deus, eu não quero viver no Egito. O Daniel, ele da mesma forma, uma porção de reis foi passando e ele estava lá, e todo mundo dizia: ele é fiel, porque quando o jovem decidiu não se contaminar. E parece que quando ele quer desistir, 12:13 de Daniel: tu porém vai até o fim. Qual é o homem de Deus, a mulher de Deus que já não pensou em desistir? Mas a palavra de Deus é: vai até o fim. E é por isso que nós estamos clamando aqui: renova os nossos dias como dantes. Quem estava pensando em desistir vai receber força para andar mais um tempo. Deus renovará o seu povo e abençoará para glorificar o nome dele. O negócio não é o nosso nome nem o nome da igreja. O que está valendo é o nome do Senhor. Tem gente que confia em carro, tem gente que confia em cavalo. Nós fazemos menção do nome do Senhor Deus, que fez o céu e a terra.
aqui no versículo de número 7. Nossos pais pecaram. Nós estamos levando suas maldades. É verdade que Ezequiel disse: nunca mais se dirá isso em Israel. Os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram. Jeremias fala a mesma coisa no capítulo 31, versículo 29. Mas aqui eles repetem a expressão conforme eles entendiam. O versículo 9 diz assim: com perigo de nossas vidas trazemos o nosso pão. Eles estavam colocando a vida em risco para poder comer. Quem quiser se alimentar do pão do céu daqui para frente é colocar a vida em risco. Mas é dizer como Pedro: para onde iremos nós? Se é só Ele que tem a palavra da vida eterna. O hino diz: sofrer contigo é bem melhor do que errar. É melhor sofrer e até morrer com Deus do que por um pouco de tempo ter o prazer deste mundo. O texto sagrado está aqui, é claro, versículo de número 9. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. A fome era tamanho, o sol causticante, que eles emagreciam. O couro ajuntava e estava ficando mais escuro. Quantos espiritualmente não estão definhando da mesma forma? O versículo de número 11 diz: forçaram as mulheres. Porque era tática de guerra. Todas as vezes que um exército vencia o seu exército inimigo, abusavam daquelas mulheres. Está escrito que foi o que aconteceu. Versículo de número 12: príncipes foram enforcados pelas mãos dele. A face dos velhos não foram reverenciados. Não houve respeito sobre aqueles que tinham muita idade. E o texto sagrado prossegue e nos diz ainda, no versículo 13: aos jovens obrigam a morrer. Eles eram obrigados ao trabalho escravo. Ou nós somos servos de Cristo, ou seremos escravos do pecado. Lembra de Sansão? Homem cheio do Espírito Santo, foi perder a presença do Espírito e ele perdeu a visão, perdeu a liberdade, perdeu tanta coisa boa. O texto sagrado diz-nos aqui no versículo de número 14: os velhos já não têm assentado à porta e os jovens já não cantam. Não havia mais alegria. Salmo 137 diz: canta para nós louvor. Não dá para cantar. Os velhos não se assentavam, porque naqueles dias eles agiam como juízes. Pegou? Pronto. Eles assentavam-se na porta como juízes da cidade. Mas a partir daquele dia não puderam mais. Pronto, vamos deixar aqueles ali agora. Entendeu? Pronto. Chama esse aí do outro lado, que ele está teclando aí. Isso, olha para cá. A palavra é mais importante. Aí às vezes a gente diz assim: mas Deus não faz mais nada. Mas como é que faz com uma palhaçada dessa? No tempo de Nadab e Abiú ele matou, né? Uzá e Aiô foi a mesma coisa. Ananias e Safira não foi diferente. Você acha que Deus mudou? Há uma coisa que atrai a presença de Deus: reverência na sua casa e a sua palavra. Abacuque 2:20 diz que no seu templo calam-se todos os habitantes da terra. Salmo 46:10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. É verdade que a gente vem para adorar, mas no momento que a gente está ouvindo, a gente está adorando, porque está escrito em Provérbios 28, versículo 9, que quando andamos em desacordo com a sua palavra, por ele nós somos amaldiçoados. Provérbios 1:28 diz: não ouvirei as vossas orações. Quando não obedece a palavra? O texto sagrado nos mostra, Lamentações 5, versículo de número 15: cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança.
Porque eles adoravam a Deus exatamente como o corpo. Alguém vê alguém no Muro das Lamentações e pode não entender porque eles ficam naquele movimento. O Salmo 103 explica: bendize, ó minha alma, ao Senhor, mas também tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você é templo, é morada do Espírito Santo de Deus. Nós somos pentecostais. Alguém levanta a mão e diz glória, outro bate a mão e diz glória, alguém a pé pula e diz glória também, porque o Espírito nos movimenta. A primeira vez que ele é visto na Bíblia Sagrada, Gênesis 1, 2, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus não é estático, ele age no meio do seu povo. Termina o culto, alguém diz: eu não vi graça, gritam demais. Claro, o cara mexendo no celular e conversando é iguais. Mas quem é crente de verdade sai de um culto como esse e diz: meu Deus, o tempo passou que eu não vi. A gente se alegra na palavra. Irmão, quem lê a Bíblia ou ouve a Bíblia, meu Deus, é desse jeito. Eu li ontem, eu li há poucos dias. Eu não tinha entendido, mas agora esclareceu. Como é que coisa linda a palavra de Deus. E a palavra sustenta. Vem vendaval, tempestade, levante, divisão, rebeldia, e a gente diz: não, vou lá para a minha igreja, Deus está lá, Ele me salvou, faz 43 anos, não mudou nada. Porque Caleb disse isso em Josué 14, versículos 7, 11 e 10. Ele disse o seguinte: eu recebi a promessa daí 45 anos, na época eu tinha 40, eu estou novo, do mesmo jeito daquele tempo, eram 85 anos, eles poderiam estar enrugados, cabelos grisalhos, mas o espírito dele era jovem, porque o espírito nos rejuvenesce, ele dá força ao cansado, ele restaura o que não tem nenhum vigor. O jovem cansa, ele cai e fica esborrachado, mas quem espera no Senhor tem as forças renovadas como a força da águia. É uma maravilha servir a Deus, irmãos. Isso é triste, vê se não é. Às vezes caiu a coroa nas cabeças. Ai de nós, pecamos. Alguém pode não estar vendo, mas já tem gente sem coroa. E aqui estão os príncipes e princesas de Deus. Nós somos filhos do rei. Não é para aparecer, mas a coroa tem que estar na cabeça. Não podemos nos abaixar e pecar ao ponto de perdê-la. E quanta gente já perdeu e não se dá nem conta. Quando eu vejo a igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 16, olha, és pobre, cega, miserável e nu. Escuta isso. E não sabes, pelo amor de Deus. O pior não era ter perdido tudo aquilo, pior que não sabia. Tem gente que acha que está abafando, mas é porque não sabe. Aí Jeremias diz assim, em suas lamentações: Senhor, converte-nos. Pastor José da Silva Neto gostava de citar Salmos 80, versículo 3, versículo 7, versículo 19. É uma repetição. Resplandece o teu rosto sobre nós. Faz brilhar o teu rosto sobre nós. Converte-nos a ti. E nós nos converteremos. Irmão, conversão não é coisa de homem, não. Conversão é coisa de Deus. É Deus te chamando para um contato com Ele. É Deus nos convocando para um contato com Ele. Quando a gente menos espera, está chorando. Quando a gente menos espera, está sendo confrontado com a palavra. Quando a gente menos espera, é Ele falando conosco. A gente, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Isso não é tua vontade. É o Espírito que está dentro de ti, clamando pelas coisas celestiais. Converte-nos, Senhor. Querer conversão sem tê-lo como Senhor é impossível.
Lucas 6,46, a multidão seguia: Senhor, Senhor, Senhor. Ele disse: calma aí, que negócio é isso? Você me chama de Senhor e não faz o que eu mando? Peraí, paciência, tem que fazer o que eu mando. Muitos o querem como Salvador, outros o querem como fazedor de milagres, como um curandeiro, mas é pouca gente que o quer como Senhor. Porque querer como Senhor, a história é outra. Aleluia. Mas Ele quer ser o nosso Senhor. Aleluia. Converte-nos, Senhor, a Ti. Aleluia. Conversão é convergir, é estar em um sentido e mudar totalmente. Conversão, convergir. Converte-nos, Senhor. Mas só é possível haver vida de conversão se tê-lo como Senhor da sua vida. Mas a conversão não é para pessoas, para locais, para instituições. A conversão é para eles. Converte-nos, Senhor, a Ti. Observe que Deus não chama ninguém primeiro para trabalhar. Primeiro Ele chama para Ele. A Bíblia diz: Ele chamou para si quem Ele quis. Marcos 3:13. É por esse motivo que tem muita gente equivocada, tem muita gente chateada, tem muita gente desviada. É porque as pessoas não vieram a Cristo. Porque quem vem primeiro a Cristo, aí depois pode vir as outras coisas. Porque quem está em Cristo, 5:17, 2 Coríntios, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram tudo e agora tudo é novo. Quantos entendem esta palavra? Que Deus renove os nossos dias como antes. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém que quer reconciliar-se com Deus? Tem alguém que quer salvação em Cristo? A oportunidade é essa. Nosso tempo se foi. Tem alguém para Cristo? Tem alguém para se reconciliar com Deus? Está todo mundo bem? Querido Deus, a Tua palavra está pregada. Muitos dos Teus filhos cantaram a Tua palavra já nesta noite. E a Tua palavra está falada. O Teu Espírito clama em nós: converte-nos, Senhor, a Ti. E nós nos converteremos. Não deixe que nós saiamos daqui e sejamos os mesmos, pelo amor de Deus. Fala conosco através da Tua palavra, através do Teu Espírito. Ministra o nosso coração, ministra a nossa alma, ministra o nosso espírito, ministra os nossos sentimentos, as nossas emoções, de tal forma que nós possamos convergir a Ti completamente, e que sejamos só Teu, só Teu, só Teu, só Teu. Que não haja espaço na nossa vida para mais nada e nem ninguém, mas a prioridade seja o Senhor, seja o Teu reino, seja a Tua palavra, seja o Teu Espírito. Fica conosco e continua abençoando na continuidade desta festa, para louvor e glória do Teu nome. Te pedimos com fé e a Ti somos gratos, em nome de Jesus. E todos dizem...